Deus nosso Pai, de amor e bondade, Jesus nosso Mestre, nosso irmão maior, nós te agradecemos, Deus meu Pai, nosso Pai, pela essa oportunidade, né, que estamos tendo de estarmos em contato, agradecendo a Deus por mais esse dia, né, por mais essa manhã, né, e possamos ter sempre essa vontade de aprender, de crescer, de nos corrigir, né, das nossas mazelas, né, e estamos aqui, né, tirando as nossas dúvidas, né, tentando nos melhorar para um dia chegar a Deus nosso Pai. Que Deus abençoe o nosso domingo, abençoe a nossa vida, abençoe aqueles que estão passando em momentos difíceis, né? E assim pedimos, Senhor, a permissão para iniciar os nossos estudos, né? Agradecendo por essa oportunidade. Sempre gratidão por tudo na nossa vida e por esse momento tão agradável. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus e viva Jesus. Então, nosso tema de hoje, exaltação do reino divino. A gente vem seguindo o livro de Emmanuel, porque tem alguns textos que são bem interessantes e são coisas que servem para chamar a nossa atenção realmente no nosso dia a dia. E por incrível que pareça, eles estão vindo de encontro ao momento que a gente está passando. O Evangelho foi escrito há mais de 2000 anos, ele continua atual a cada dia que passa, a gente vendo as dificuldades do mundo, as dificuldades da vida, as nossas próprias dificuldades em a gente se melhorar, em a gente crescer espiritualmente, e a gente vem observando que ele vai se adaptando conforme a situação de cada um de nós. Então, exaltação do reino divino. Nisto é glorificado meu Pai, em que des muito fruto, e assim tornás-vos-eis meus discípulos. Dito por Jesus, escrito por João, capítulo 15, versículo 8. E aqui, Emmanuel vem dizendo, dando algumas dicas do que realmente é seguir Jesus, ser esse ramo, que se refere àquela parábola da videira, né? Uhum. O que é ser esse ramo? O que a gente tem que fazer na nossa vida? O que a gente não deve fazer para poder estar ligado a Deus? Então, no primeiro parágrafo, glorificarás o Senhor Supremo e serás discípulo do grande mestre. Aquela coisa que vem lá no primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Então já vem essa primeira chamada. Contudo, não apenas porque te mostres entendido nas divinas escrituras. E aí vem os poréns. Para glorificar a Deus, para amar a Deus, para ser discípulo de Jesus, não basta simplesmente ser entendido nas escrituras sagradas, conhecer o Evangelho, conhecer a fundo o livro dos Espíritos, ter estudado o livro dos Médiuns, porque tem pessoas que decoram de cor o livro dos Espíritos, sabem o Evangelho todo, conhecem cada passagem do livro dos Médiuns, pregam de uma certa forma interessante, mas na hora de praticar, de viver, aí deixa a desejar, não cumpre aquilo que está pregando, não faz aquilo que está pregando. Né? Então, ele já alerta que não é simplesmente conhecer todas as escrituras, conhecer tudo isso, é necessário um pouco mais. E continua Emmanuel, não somente porque saibas apregoar os méritos da sublime revelação, comovendo a quem te ouve. E o que é a sublime revelação? É o Espiritismo, né? A doutrina espírita. Então, não basta que apenas eu conheça todos os segredos da doutrina espírita, seja um pregador que comove a todo mundo, né?
e que já estou salvo, que já sou um seguidor de Jesus, que já sou um adorador de Deus. Então, é preciso muito mais que isso, hein? E continua, não apenas por guardares de cor as tradições dos antepassados. A gente vê, na maioria das religiões, aquela preocupação em guardar os dias sagrados e não trabalhar. Tem religiões que não trabalham no sábado, fica o dia inteiro só em oração. As outras que têm aquelas tradições de seguir os rituais. Sexta-feira Santa não se pode comer carne, né? Então, existe uma preocupação muito grande em todas as religiões de seguir essas coisas, mas a preocupação maior, que é o amor a Deus, pregar o que está escrito nas Escrituras, seguir a fundo, se esforçando para se melhorar, já não tem um foco tão grande. A gente vê a preocupação em fazer as grandes festas das igrejas, arrecadar donativos em grande quantidade, mas a preocupação com o espírito deixa um pouco a desejar. A ligação com Deus nossa ainda é muito deficiente. É tanto que a gente tem uma preocupação, de forma geral, em ser seguidor do Mestre. Olha, como é bom a gente encher a boca. Nosso Mestre Jesus, o meu Mestre Jesus. E às vezes a gente esquece que primeiro é Deus. Eu não sei bem porquê, mas acontece a todos nós, de forma geral. A gente está muito preocupado em falar de Jesus, mas a adoração principal, que é a Deus, a gente deixa um pouco de lado. Não se fala tanto de uma forma mais firme, assim, digamos assim, de uma forma mais eficiente, eu não sei a palavra correta. Mas o que acontece? Nos nossos estudos, nos nossos treinamentos, nas nossas pregações, em tudo está o nome de Jesus, e bem pouco a gente fala de Deus, que é a fonte principal. E nesses itens, assim, a gente acaba deixando um pouco a desejar. E continua Emmanuel, não somente por te sustentares no culto externo, aquela coisa que eu acabei de falar, a preocupação com as pregações, com os cultos externos, com os sacrifícios, as penitências, né? Quantas vezes a gente faz aquelas romarias gigantes? Seria bom se a gente tivesse ali com o intuito de ajudar o próximo. Mas eu digo, qual é a utilidade de tudo aquilo no fundo? Subir as escadas de joelho, chega lá em cima todo rasgado. Deus está pedindo algum tipo de sacrifício para a gente dessa forma? O que ele pede? Amar o próximo, ajudar, fazer aquilo que possa vir em auxílio do mais sofrido. Então, são essas coisas que a gente ainda não se dá conta e se preocupa muito com as penitências, pagar os pecados, achando que vai ser salvo porque fez lá uma sequência de orações, fez um pé de penitência, pagou o dízimo, e a vida não é bem assim. Então, não apenas pelo reconforto recebido de mensageiros da vida superior. Muitas vezes a gente acha, porque está recebendo recado do mundo espiritual, está sendo avisado de N situações, já se é uma pessoa abençoada, já é uma pessoa elevada, já é uma pessoa que está, de certa forma, salva, que já não vai passar pelo umbral, e a gente se engana tanto achando essas coisas, que é o nosso ego mesmo, que fica sempre colocando a gente nessas situações. A gente nem se dá conta no fundo, porque às vezes não tem maldade, mas o nosso egoísmo, o nosso ego, ainda pesa com mais força, não deixando que a gente raciocine com mais clareza. E continua Emmanuel, não somente por escreveres páginas brilhantes. Olha, a gente vê tanto aquelas pessoas que se orgulham de ter escrito tantos livros na doutrina, a gente vê algumas entrevistas por aí, a vaidade em si das pessoas. Então, enquanto que esses dons não são nossos, nós somos apenas uma ferramenta com o objetivo de auxiliar
o próximo, de transmitir a mensagem que vem do mundo espiritual, que a gente ainda não, a maioria das pessoas não tem como ter acesso, então é preciso que alguém divulgue tudo isso, e nós somos aquele objeto e que nos deixamos influenciar pelo meio. Recebemos aquelas mensagens e achamos que já somos o máximo. E não é somente isso que é necessário para ser um seguidor do Mestre. Necessário muito mais que isso. Então, a palavra do Evangelho, ela é insofismável, ou seja, ela não muda, ela não tem alteração. Glorifiquemos a Deus e converter-nos-emos em discípulos do Cristo. Então, primeiro, vamos amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos amar o próximo como a nós mesmos. E aí sim, a gente começa a pensar em ser seguidor do Cristo. Mas não adianta eu querer ser o seguidor do Cristo antes de observar esses dois mandamentos, que são os principais na nossa vida. E nós, normalmente, esquecemos disso. Nos preocupamos em ser os discípulos do Mestre Jesus, nos preocupamos em decorar as parábolas bonitas, as histórias bonitas, mas esquecemos de viver, esquecemos de observar esses dois mandamentos que deveriam estar sempre na nossa frente. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso aqui resume toda a vida religiosa do ser humano. No dia que a gente conseguir fazer isso, aí a gente já está no caminho um pouco melhor. Ainda estamos caminhando, estamos nos esforçando. Significa que um dia a gente vai conseguir. Pelo menos já estamos tentando, já é alguma coisa na nossa vida. E continuando aqui, glorifiquemos a Deus e converter-nos em discípulos do Cristo, produzindo frutos da paz e aperfeiçoamento, regeneração e progresso, luz e misericórdia. Então, tanta coisa é necessária para que a gente realmente seja esse seguidor, né? A semente infecunda, por mais nobre, é a esperança cadaverizada no seio da terra. Assim também, por mais ardente, a fé que não se exprime em obras de educação e de amor, redenção e bondade, é talento morto. Se te dizes seguidor de Jesus, segue-lhe os passos. Ajuda, ampara, consola, instrui, edifica e serve sempre. Façamos algo na extensão do bem de todos. Somente assim cresceremos para o céu na construção do reino de Deus. Então, a gente vê aqui o quanto Emmanuel nos chama a atenção para a necessidade de a gente realmente ser aquele Reformar, né? seguidor do Mestre, né? A gente se reformar, né? Exatamente. Porque a gente sabe que as coisas não dão salto, né? A natureza não dá salto, né? Então, a gente se esforçando na medida do possível para ir se melhorando. Aquilo que a gente vê e sabe, né, que não está certo, então a gente ir tentando se reformar, tentando se melhorar, né? Então, Verdade. no Evangelho tem tudo, mas a gente tem essa dificuldade, né, do dia a dia. Mas se a gente prestar atenção, se a gente tiver a boa vontade, né, de ir se melhorando, pensando diferente, se renovando, né, a cada dia, né, porque Deus dá sempre a oportunidade da gente se melhorar, né? Aparece na nossa vida, né? Às vezes a gente não precisa nem ir procurar, aparece e a gente tem que prestar atenção, né? No dia a dia que você, né, com essa pandemia, então, você vê que há sempre uma oportunidade, né, de você olhar quem está ao seu lado, né? Mesmo você não saindo de casa, você tem essa oportunidade, né? Então, a gente tem que tentar. Não vai fazer tudo? Nem sempre a gente consegue estar nesse nível, né? Então, também, Deus não dá
o peso maior do que a gente possa levar, né? Então, a gente tem que se apresentar, né? Aproveitar os momentos. Às vezes passa, né? Mas aí a gente presta atenção para não fazer novamente. É verdade. Então, Emmanuel, a citação que Emmanuel propõe ao estudo de hoje, ela é tirada de momentos em que Jesus, antes da sua volta ao mundo espiritual, conforta os seus discípulos, exortando, fortalecendo, prometendo que não vai deixar que eles fiquem ali sozinhos, não os deixará sós, né? Então, continuando aqui, esse trecho de hoje ele reflete sobre a necessidade de estar o crente, nós que acreditamos, né, unidos a Deus. Ele chama muita atenção para isso. A gente precisa, primeiramente, estar unido a Deus, né? Faz a analogia de Deus como sendo o agricultor, Jesus, a vide, a videira, e nós, os cristãos, somos os ramos. Então, isso é bem interessante. Quem é que é a nossa fonte principal? Quem é que alimenta a árvore? É Deus. Quem é que alimenta os ramos? A árvore que é Jesus. Então, devendo nós, os ramos, estar sempre vivos e atuantes, e unidos ao tronco para que, absorvendo a seiva, os nutrientes, a gente produza bons frutos. Então, para que nós cristãos, possamos produzir bons resultados, bons frutos, a gente tem que estar o quê? Unidos a Jesus, para que possamos ter força, para que possamos ter o poder fortalecido da nossa fé. Então, aquele ramo que se desprende da videira, ou que se afasta de Jesus, secarão e não produzirão mais frutos, e nesse caso eles devem ser cortados. É o que a gente faz com uma árvore, né? Quando os galhos começam a secar, a gente retira para que eles não danifiquem, não afetem os outros. Assim, eu sou a videira e vós sois os ramos. O que permanece em mim e eu nele, esse produz copioso fruto. Mas, se alguém não permanece em mim, será lançado fora como um ramo inútil. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vós, podereis pedir tudo o que quiserdes. Nisto é glorificado para que deis muito frutos e sejais meus discípulos. Então, como são bonitas essas palavras, né? E a gente observa a dificuldade que a gente tem de ser esse ramo vivo, esse ramo atuante, esse ramo glorificado, seguidor de Jesus, seguidor do Mestre, aquele que respeita a Deus em sua supremacia. E quantas vezes a gente acaba secando, se deixando cair. Nós, como cristãos, ainda temos a oportunidade de renovação, de voltar, né? Então, mas só que para isso a gente tem que estar com essa conexão com Deus, né? Esses ensinamentos, eles foram passados aos discípulos naquela época, mas eles continuam servindo, como a gente falou no início, continuam servindo para nós até hoje. Continuam sendo tão atuais que a gente acha que foi escrito agora, nessa nossa época, se a gente for parar para raciocinar direitinho, né? Mas como isso hoje serviria, analisando aqui um pouquinho mais a fundo, como isso hoje serviria para cada um de nós, né? Como proceder para glorificar a Deus? O que a gente deve fazer para fazer essa glorificação a Deus, né? Será que é de simplesmente dizer orações primorosas, fazer discursos admiráveis, louvores e cânticos? A gente vê tanto isso na televisão, aquelas pessoas preocupadas em grandes eventos, grandes shows musicais de adoração, e acaba distorcendo um pouco do que a fé realmente, né? Uma coisa barulhenta, ensurdecedora, e aquelas pessoas gritando. A gente sabe que não tem necessidade disso tudo, né? Então,
Com referência a esse ensinamento, Jesus convida para o trabalho da renovação interior e, consequentemente, para o trabalho no bem, na construção das boas obras, no serviço ao próximo, ou seja, não basta apenas estar orando, é preciso trabalho, é preciso o serviço, servir ao próximo. Jesus ensinava e exemplificava. Ele vivia o bem e convoca seus seguidores a demonstrar através das ações que realmente aproveitem a oportunidade oferecida. Isso só poderá ser demonstrado através de quê? Dos bons frutos que as boas obras podem produzir. Muitas pessoas constroem aí é, hospitais, clínicas de apoio, de ajuda, é, templos para ajudar o próximo, que tem realmente uma boa intenção, né? Mas a maioria de nós, a gente quer o quê? Quer sempre procura se dar bem, o que não é estar seguindo ao Cristo. Então, qual o valor de exaltar, glorificar a Deus naqueles cultos externos, naquelas grandes festas que a gente vê por aí? Isso não significa ligação com o Pai. A gente só vai estar ligado a Ele quando servir ao semelhante, exercitando o amor ao próximo. Então, é só na prática do dia a dia. Não existe mágica também. A gente não pode se achar o máximo da noite para o dia, porque começou a estudar a doutrina, porque começou a observar os ensinamentos. Então, é o quê? É um trabalho diário que a gente vai fazendo, da ajuda ao próximo, de orientar, de guiar, ter paciência. Quantas vezes as pessoas chegam para a gente querendo, se queixando da vida, se queixando de um monte de coisa, e a gente não tem paciência para ouvir, quando aquela pessoa está apenas precisando ser ouvida, né? Quantas vezes a gente ignora, só vive se queixando para mim, parece até que eu sou um imã que atrai tudo que não presta. A gente ouve tanto isso, né? Enquanto que é a necessidade de ser ouvida que as pessoas têm. Hoje, nessa situação que todo mundo se encontra, como precisam disso, cada um de nós, não só aqueles mais afastados, mas nós mesmos que estamos estudando, a gente também precisa ser ouvido de vez em quando. A gente precisa expor nossos sentimentos. Então, todos nós estamos nessa mesma sintonia, nessa mesma faixa, um auxiliando o outro. E a gente precisa, quando é que a gente começa a demonstrar a nossa verdadeira fé, quando a gente começa a aceitar, a compreender, a ter tempo para ouvir as pessoas, fazer nossa parte, nossa caridade, né? Quando construímos não apenas obras materiais necessárias, que a gente sabe que todas os hospitais, as clínicas são necessárias, mas não é somente construir isso, as escolas, é o incentivo, o desenvolvimento científico, mas também, principalmente, aquelas que estão relacionadas ao sentimento, ou seja, não basta construir as obras, o sentimento tem que estar dentro do coração também, como a fraternidade, a caridade, o amor ao próximo. Se a gente não trabalhar isso junto, então essas obras ficariam ao esmo, ficariam em vão, né? Não seria apreciada por Deus, digamos assim. Então, quando nós combatemos com energia e perseverança as imperfeições morais e também glorificamos ao Pai, pois estamos demonstrando a fé, a confiança, a perfeição e a justiça de suas leis. Então, são nesses momentos que a gente começa a mostrar o nosso entendimento, o nosso amor a Deus e ao próximo. O valor das obras não está no seu vulto maior ou menor, mas na pureza de intenção com que são executadas e no esforço que se empregou para a sua execução, pois cada espírito está em um degrau na escada da evolução
Portanto, cada um dará de acordo com a sua possibilidade, Pelas uma vez possibilidades. que a conta é o esforço despendido. E a gente vê o quanto a gente se preocupa na hora de dar aquela ajuda, na hora de fazer aquela ajuda, porque é pouquinho, acha que não vai servir, acha que não vai ajudar, acha que a colaboração não vale a pena, e às vezes nem dá nada, porque com vergonha, né? Ah, se eu, alguém pede uma ajuda, a gente foge da situação. Eu, já que não posso dar muito, também não dou nada. E a gente não bota no coração que o que vale é a intenção, o que vale é o amor com que a gente está fazendo, não a quantidade. O valor está naquilo que, no sentimento que a gente aplica na obra que a gente faz. Mas a gente se preocupa tanto com esse negócio do valor da quantia que acaba deixando de ser útil, acaba deixando de ajudar muitas vezes. Então, conhece-se o verdadeiro espírita, verdadeiro cristão, pelo esforço que ele faz em dominar as más tendências no dia a dia. É isso que a gente chama atenção sempre. Ser espírita, ser cristão, ser seguidor de Cristo, ser adorador de Deus, não é somente as obras externas, mas sim o esforço interior de cada um em dominar a si mesmo, porque o nosso grande trabalho é conosco. A gente se preocupa tanto em querer mudar o próximo, se preocupa tanto em querer que o outro haja de uma forma que nós achamos que é a certa, mas nós não paramos para pensar na nossa forma como a gente está agindo. Então, é isso que dificulta um pouco a nossa caminhada. A sinceridade com que se age é que vai determinar o valor de cada um dos nossos feitos. Há muita gente cujas obras o mundo ignora, mas que, para Deus, ele está vendo, está tendo um valor diferente, né? Enquanto que outros o mundo homenageia e que tem pouco peso na providência divina. Então, quantas obras aí as pessoas são colocadas nos altares, mas para Deus não tem tanto sentido assim, porque geralmente não são em prol do próximo, da evolução do planeta, na evolução do ser humano em si. O valor das ações não está, como a gente acabou de falar, na quantidade, sim na qualidade, no esforço desprendido para ser realizado cada uma dessas obras. Trabalhando na reforma interior e para a edificação do bem na terra, pratica-se os ensinamentos de Jesus. Então, quando a gente começa a procurar desenvolver dentro de nós essa reforma, é aí que a gente começa a desenvolver aquilo que Jesus traz para a gente, né? E que naturalmente se glorifica, exaltando a Deus, nosso Pai. E a gente às vezes pensa que são necessárias tanta coisa para adorar a Deus, colocando estátuas, símbolos e outras situações, quando na verdade essa adoração é feita através da boa obra que a gente pratica no dia a dia, através do nosso bom pensamento, do nosso bom sentimento. É aí que a gente glorifica a Deus. E nós nos preocupamos em mostrar materialmente tudo isso, para poder fazer essa adoração ao Pai Celestial, né? Então, não podemos ignorar que o reino de Deus é a construção interior, e que deve ser feita no nosso dia a dia, na nossa caminhada, nas pequenas coisas que constituem o dia a dia de da nossa jornada, né? Demonstramos a gratidão ao Pai quando o quê? Quando clareamos o caminho das outras pessoas. Olha, é o que eu acabei de falar agora há pouco, a gente deixa de ouvir, deixa de dar um conselho, deixa de orientar, porque aquela pessoa já está sendo chata para a gente, já está abusando da gente, e a gente não consegue perceber a necessidade de ajudar o próximo. São das pequenas coisas que vão fazer a diferença na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada. Então, não será, portanto, por demonstrar conhecimento profundo dos ensinamentos de Cristo ou da doutrina, que vai tornar a gente seguidor de Jesus, entendido dos atos de amor, visando o bem de todos. Então,
não se limitou, Jesus, à simples glorificação de Deus nos passos divinos, quanto à edificação dos homens. Por amar infinitamente a Deus, na sublime tarefa que lhe foi cometida, desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levantando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. Então, a gente vê o quanto Jesus fez para poder conseguir chegar até nós, para poder ser Até nós, né? visto, né? Para poder ser observado. Ele, na sua supremacia, qual a necessidade que ele teria de vir aqui, sofrer, padecer, ensinar tudo isso? Exatamente para isso, exatamente para que despertasse na gente esse sentimento. E nós procuramos observar tudo isso, colocar na nossa vida, no nosso dia a dia. Às vezes a gente até tenta, mas a própria vida em si acaba distorcendo a gente, fazendo com que a gente se revolte muitas vezes, passe a julgar, a condenar. Então a gente tem que estar sempre conectado com Deus em primeiro lugar, para que a gente possa ter força de superar tudo isso, de saber dessas dificuldades que ainda estão dentro de cada um de nós, para que a gente possa caminhar com mais firmeza, procurando se esforçando a cada dia mais para melhorar nosso pensamento, nosso sentimento e ajudar no que a gente puder, né? Espero que nossa raciocínio hoje possa nos ajudar um pouco mais na nossa caminhada, que a gente possa refletir um pouco mais sobre tudo isso, procurando, fazendo, nos esforçando para ser realmente um seguidor de Cristo, para ser realmente esse ramo vivo e atuante, não apenas aquele ramo que fica ali só para fazer uma sombra e não dar um fruto. A gente precisa, além da sombra, produzir os frutos, gerar essa semente nova que vai vir para o futuro, e é através desses ensinamentos, da prática de cada um deles, que a gente consegue se melhorar. Que Deus nos abençoe a todos, e agora com vocês. Eu A queria só fazer um gente vai comentáriozinho sobre deixar o estudo ele. de hoje. O seu Lécio arrasou, né? Foi tudo muito assim, claro. Mas tem umas coisas que são importantes a gente destacar. A começar pela questão da videira, né? Quando a gente observa essa figura, né, que foi usada, a gente percebe que ela até tem destaque ali no Livro dos Espíritos, né? Vem até uma pequena explicação, né, no início do estudo, né, do Livro dos Espíritos, falando a respeito dessa questão, né, da videira. Vem até com outro nome, se eu não me engano, mas o conceito é esse mesmo. E dentro dessa questão da videira, colocar, aí é bem uma opinião pessoal sobre aquilo que o seu Lércio falou, quando a gente tem muita facilidade em falar de Jesus, mas a gente acaba não falando tanto no mesmo nível, né, de Deus. Assim, eu penso que, na verdade, isso acontece porque Jesus foi aquela figura que esteve de corpo presente entre nós, se mostrou, né, de corpo presente entre nós e transmitiu os ensinamentos. É muito difícil realmente, embora o mandamento seja esse, né, ama a Deus sobre todas as coisas, né, o teu próximo como a si mesmo. Mas eu entendo que essa afinidade que a gente tem maior com Jesus, ela é justificada exatamente por esse motivo, porque foi ele que esteve aqui, passou os ensinamentos esses de Deus, né? Então ele teve esse respaldo, né, de Deus para poder, como o senhor mesmo falou, né, sem necessidade espiritual alguma, né, de passar por toda essa trajetória, essa questão né, de ter as nossas sensações carnais, mas o objetivo era de missão, né? Era de vir passar, né, o ensinamento, e acabou, ao longo dos anos, dos séculos, a figura dele acaba sendo a referência. Mas tem até algumas citações, né, no próprio Evangelho, né, que Jesus fala, né, se você ama a mim, ama o Pai, né, amando ao Pai, ama a mim. Então, assim, eu penso que não faz tanta diferença assim, porque Jesus ele veio
por determinação de Deus, né? Então, como nós temos uma dificuldade muito grande de compreender os mecanismos de Deus, a gente não tem essa capacidade ainda, né, de compreender Deus. Jesus é que veio nessa figura para poder, aos pouquinhos, ir trazendo para a gente esse esclarecimento. Então, acho que Deus perdoa o fato da gente falar mais de Jesus do que nele. Acho que é uma opinião, né, pessoal, né? Eu acho que não tem tanta coisa, não é uma questão, né? Esse tipo de situação. E ele diz, não chegarás ao Pai se não for através de mim, né? Eu sou a verdade, o caminho e a vida, né? Exatamente. É através, né, dos ensinamentos que Jesus veio, né, passar que a gente vai chegar até Deus. Eu acho que é um mecanismo, né? Jesus foi usado para poder servir, porque né, de ele veio mostrar um Deus de amor, né? Porque Exatamente. tinha um Deus guerreiro, né? Pelo entendimento do povo, né, antigo, né, do judaísmo e tudo mais, né? Então ele veio mostrar que não, que Deus era só amor, né? Não tinha aquele julgamento, se você não fizer, foi Deus que castigou. Deus não castiga porque é só amor, né? Então ele veio mostrar, né? Eu não vim derrubar, né? Não é bem essa palavra, mas as leis de Deus, eu vim cumpri-la, né? Então ele não deixou nada escrito, ele deu os exemplos e os exemplos verdadeiros, né? Das leis de Deus, né? Então ele só veio cumprir, né? Então por isso ficou aquela referência para nós, né? De Jesus, que a gente fala mais em Jesus, né? Mas é sempre feita a vontade de Deus, né? Pelo menos eu entendo assim, né? É feita a vontade de Deus. Então, a gente, muita coisa que você acha que está sozinho porque não foi atendido nos teus pedidos, nos teus desejos, assim, orando, mas Deus é que sabe o que é melhor para nós, né? Então, a gente também tem que ter esse desapego e essa confiança. A fé é uma confiança, né? A confiança que a gente tem no amor de Deus, né? Isso. Aceitando a vontade dele. Isso mesmo. Então, com relação ao amor a Deus, isso as escrituras nos chamam sempre a atenção para Deus em primeiro lugar. E Elaine está certa com relação ao que ela falou. E o que acontece? Tudo na nossa vida, a gente sempre repete isso, é conforme a evolução espiritual de cada um. Conforme a gente vai crescendo, aí a gente vai começando a fazer essas separações, não separar em si, mas observar essas regras. Qual é a primeira regra? Amar a Deus. Segunda regra, é, Jesus ao próximo, a nós mesmos, e ter o Jesus como nosso mestre, como nosso guia. Com toda razão, com toda lógica, Jesus é sempre mais citado exatamente por isso, porque ele é o nosso modelo. Só através dele a gente chega ao Pai. Não é que a gente não acredite em Deus ou deixe de falar em Deus, mas sim a prioridade que nós costumamos dar sem que a gente perceba mesmo. A nossa prioridade vai sempre para Jesus. Quando a gente está no sufoco, quando a gente está no perigo, a gente não lembra diretamente de Deus, mas lembra primeiro de Jesus, lembra primeiro do Dr. Bezerra, para quando a gente está doente, lembra primeiro desses espíritos de mais luz, para socorrer a gente. Então, mas isso é uma coisa natural de cada um de nós. À medida que a gente vai amadurecendo, aí a gente vai colocando nossa mente, nosso foco em algo mais superior, vai subindo, vai aumentando. E tudo é coisa com o tempo mesmo, né? E eu queria fazer só mais um comentáriozinho sobre uma coisa que o senhor falou, que é aquela questão quando a pessoa, nós, né, cristãos, a gente se deixa muito levar pela questão das aparências,
por de repente ter assim um bom palavreado, né? De repente a pessoa tem um bom nível cultural e aí consegue transmitir a palavra de uma forma, os ensinamentos, né? De uma forma bonita, de uma forma clara para os outros poderem compreender, né? Então, isso muitas vezes influencia, isso muitas vezes impressiona, né? Até a palavra que eu queria usar, impressiona. E aí eu acho que é uma parte que a gente precisa muito trabalhar em nós, né? Principalmente dentro da doutrina espírita, porque até o André Trigueiro, uma vez eu assisti um comentário dele dizendo que foi feita uma pesquisa oficial, né, do IBGE, dizendo que dentro da doutrina espírita o nível cultural, né, o nível cultural de escolaridade, né, dos frequentadores, né, da doutrina, daqueles que são, né, participantes da doutrina, é bastante mais elevado se você comparar com outras religiões, né? Isso pode ter aspectos positivos e negativos, mas o aspecto positivo disso é que a doutrina ela sempre nos convida a estudar, né? Sempre nos convida a obter informações, a esclarecer, e automaticamente as pessoas que têm mais afinidade com esse mecanismo de estudo, de leitura, são aquelas que têm mais afinidade com os livros, né? Vamos dizer assim. Então, acabou que fez com que esse público, que eu não vou dizer que é seleto, mas esse público tem um pouco mais afinidade com a doutrina espírita. E aí, talvez, é que mora o problema. Na verdade, quando a gente for observar as questões históricas, Jesus, quando veio, ele não veio para aqueles mais cultos, para aqueles mais, né, com ensinamento, né, aqueles mais escolarizados. Muito pelo contrário, Jesus ele se manteve presente entre aqueles mais humildes, e humilde não só no sentido de pobreza, humilde no sentido de desconhecimento também, né? E nesse ponto que eu achei importante a gente, de repente, trabalhar nossa linha de pensamento, a gente deve refletir qual é o propósito disso. Se a gente, de repente, tem a oportunidade por ter acesso a uma leitura, nós, graças a Deus, tivemos a oportunidade de ser escolarizados até um determinado nível, né? Uns mais, outros menos, mas nós temos condição de pegar um livro para ler, né? Nós temos condição de fazer uma interpretação daquilo que a gente, né, tem acesso. Isso é uma dádiva, com toda certeza, mas isso não faz de nós pessoas mais bem entendidas da doutrina, porque o verdadeiro entendimento da doutrina espírita e do ensinamento de Jesus, isso aí foge da doutrina, né? Do ensinamento geral de Jesus, é aquilo que a gente consegue aprender e é aquilo que a gente consegue praticar, né? Como o Sr. Lécio explicou assim, muito legal na fala dele. Eu só achei importante a gente passar novamente por isso, porque por vários momentos a gente se vê, e eu falo isso até por mim, né? Quando eu entrei, comecei a ter conhecimento assim da doutrina espírita, mas eu particularmente gosto muito de ler, gosto muito de estudar, eu achei aquilo uma coisa fascinante, aquela maravilha, um monte de livros, gente, você pode ler isso, pode ler aquilo, vários autores, você não fica só naquela coisa que ou o padre ou o pastor falou, você tem a possibilidade de testar, de pesquisar, isso assim é maravilhoso, mas não é o principal, não é o mais importante, porque a mesma possibilidade de conhecer Jesus, aprender os mecanismos de Deus, uma pessoa que tem um nível cultural mais elevado tem, aquele ignorante que nem se consegue pegar um livro, que não tem nem condição de pegar um livro para ler, ele também vai ter, só que na vida, na prática diária dele. Então, Deus, assim, ele é tão perfeito nos seus mecanismos em geral, que ele oferece oportunidade para todo mundo, para aquele que tem um pouco mais de instrução e pode até se achar melhor por conta disso, mas ele também oferece esses mecanismos para aquele que não tem essa mesma oportunidade. E como é que é o mecanismo para aquele que é mais humilde, né? O ignorante? É a vida, é o dia a dia. Então, é por isso que Jesus, eu entendo, né? Foi a interpretação que eu faço. Por isso que Jesus escolheu até, na vinda dele,
está mais próximo daqueles que eram, entre aspas, mais ignorantes, porque que tinham menos conhecimento, porque por serem mais humildes e por terem a mente ali crua, dura, sem nada, né, vazia, talvez fosse um pouco mais fácil de compreender, pela dificuldade que a vida apresenta, os mecanismos de Deus, né? Então, assim, você vê que aquele pessoal lá, né, o pessoal das sinagogas, né, os fariseus, os doutores da lei, eles tinham aqueles pergaminhos, aquele rolo de pergaminhos, se reuniam lá entre eles, faziam as leituras, faziam, entre aspas, aquilo que a gente está fazendo agora, né? Lendo, estudando, comentando, mas a prática diária deles correspondia àquilo tudo que eles estudavam? Não. Né? E aí a gente precisa tomar um cuidado para a gente não agir como se fossem eles. A gente precisa tomar o cuidado para, mesmo a gente tendo essa oportunidade de um pouco mais de mecanismos de aprendizado, como a gente tem agora, esse acesso à internet, que é uma coisa maravilhosa, né? Mas a gente tomar cuidado para a gente não esquecer do principal, que é essa prática diária. O Solécio falou realmente muito bem que a gente precisa transparecer no dia a dia, né? Através das obras, através das nossas ações, tudo aquilo que a gente aprende, né? Nos livros, né? Nos ensinamentos que Jesus passa. E às vezes eu fico pensando, nesse período agora de pandemia principalmente, né? A gente que precisa ficar um pouco mais preso em casa, tanta coisa que antes na casa espírita a gente fazia, né? Fazia uma reunião, se mobilizava para a cesta básica, fazia um evento, né, do final do ano, aquela coisa para as crianças e não sei o quê. E hoje a gente está todo mundo um pouco mais restrito, né, nesse sentido. Mas quais são as obras que a gente pode fazer mesmo estando dentro de casa, né? Talvez a gente está precisando passar por essa situação de restrição, né, um pouco maior, para perceber que às vezes a gente faz muito do portão para fora, mas faz muito pouco do portão para dentro. Então a gente está sendo meio que obrigado a ficar mais aqui agarradinho, convivendo ali nas quatro paredes, para perceber que às vezes a gente deixa de ser gentil com o nosso próprio marido, com o nosso próprio filho, com a nossa mãe, com o nosso pai, nosso irmão, pelo fato da gente estar convivendo, né, todo dia, são exatamente aquelas pessoas que conhecem o nosso ponto fraco ali, bem, né, e vão exatamente ali no nosso ponto fraco, mas são exatamente essas pessoas que a gente precisa conviver e, de repente, são essas pessoas que são as primeiras que a gente precisa trabalhar esse amor, né, que Deus veio, né, através de Jesus ensinar para nós. Então, por vezes a gente tem mais facilidade de prestar um auxílio para um amigo que está lá fora, né, para um colega de trabalho, para uma outra pessoa qualquer, mas dentro de casa a gente não tem aquela mesma cumplicidade, aquele mesmo companheirismo, aquela mesma afinidade, aquela mesma gentileza, né? Às vezes a gente fala com uma pessoa no telefone, um colega, você transparece o sorriso na voz, mas às vezes a gente acorda de manhã com o nosso marido, nossa esposa, nosso filho, nossa filha, a gente não tem a capacidade de dar um bom dia de coração aberto. E assim, de repente, as obras são essas que a gente precisa fazer. Começar aqui, né, ao nosso próprio redor. Eu tenho essa impressão que é nesse ponto que a gente está com muita dificuldade mesmo. É verdade. Então, tudo isso faz parte do nosso aprendizado. São essas coisas que a gente precisa realmente desenvolver. Como você falou, lá fora é muito fácil a gente ajudar, a gente dar conselho, mas já dentro de casa, se a gente já vem comentando há muito tempo, é mais difícil. E é onde a gente realmente começa. Nosso lar é a nossa base de aprendizado. É onde a gente se reforma, é onde a gente se muda, mas para isso é necessário que a gente esteja realmente com essa conexão ao alto, com essa conexão com Deus, porque às vezes a gente quer mudar dentro de casa, mas a gente não se liga com Deus diretamente, com Jesus, falo Deus de uma forma geral, conectado com o bem, conectado com os bons pensamentos, com os pensamentos positivos que a gente deve sempre manter.
E aí a gente acaba, muitas vezes, pecando nesse sentido, né? Se preocupa em ajudar lá fora e não esquece de dentro de casa. Isso faz parte do nosso, da nossa caminhada mesmo. É uma coisa que a gente precisa trabalhar no dia a dia. Com relação às pessoas que falam muito bonito, os pregadores, os oradores, quando ele fala das pessoas que se deixam levar, que não basta ser apenas um orador brilhante, porque é necessário, além de ser um orador brilhante, é necessário ter isso dentro do coração, ter esse amor dentro de si mesmo, porque não é que seja para todos. Tem pessoas que são brilhantes, ou falam de uma forma divinamente e que são realmente justos. É o Divaldo Franco, Raul Teixeira, são pessoas que a gente vê expressar o sentimento que tem dentro deles. Não é o sentimento que estão nos livros, como a maioria, ou alguns, pregam o sentimento que está no livro, não o sentimento que está dentro do coração. Quando você ouve uma palestra de Raul Teixeira, ouve uma palestra de Divaldo, a gente sente que aquilo está dentro da pessoa que está falando, é um pouco diferente. E o que que acontece? É necessário, a doutrina, para ser entendida, é necessário um nível um pouco mais elevado, não só do conhecimento intelectual, dos livros, de uma cultura mais elevada, mas é a junção dos dois, tanto a elevação, o ensino, como o coração. Eles têm que estar conectados para que possa a gente desenvolver com uma clareza maior, porque ela requer raciocínio. Enquanto que as outras religiões apenas se segue o que o padre determina, o que o pastor determina, o que o Buda determina, e não temos a permissão para raciocinar sobre aquilo. É seguir aquilo que ele está falando e pronto. Já a doutrina não, é a doutrina de raciocínio. Ela chama você a pensar, a colocar na prática, a viver para poder entender. Você só vai entender o que é o amor de verdade quando você vive esse amor dentro de si. Você só vai entender o que é o perdão quando você realmente consegue perdoar com o coração livre de qualquer culpa, de qualquer rancor. Você só vai saber o que é a caridade quando ela sai de dentro de você sem pensar na recompensa. Eu vou estar ajudando aquele irmão lá porque Deus vai me dar quando eu partir daqui, ou Deus vai me dar em dobro, ou e que é o que está dentro do nosso coração de uma forma geral. A gente ajuda porque vai ser ajudado no futuro, não porque não sai de uma forma natural. Então, o que que a gente vai entender sobre a caridade quando ela sair de dentro de nós de uma forma natural? Então, é isso que a gente tem que estar no dia a dia trabalhando para desenvolver a cada dia mais dentro de nós. Nós já conhecemos, já vemos, já procuramos agir. Vamos apenas trabalhar mais, se esforçar mais e procurar sentir mais tudo isso. Esse estudo de hoje chama-nos a atenção para aquela máxima de Jesus: nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ou seja, fica bem claro que não é apenas as palavras, não é apenas saber falar com o Senhor, com todos vocês aí, a Elane já falou, Dona Gilda também expôs muito bem esse assunto. O importante é o que vem dentro dos nossos corações. Pode ser a coisa mais simples do mundo. Coisas assim que para algumas pessoas insignificante, mas se tiver amor, se tiver compaixão, se tiver energia da caridade, para Deus, aquela obra simples e humilde que para muitos aos olhos nossos é coisas assim que ninguém dá valor, para Deus é muita coisa, porque importante não é a qualidade, como o senhor falou, importante a quantidade, importante é a qualidade, é o amor que nós estamos dedicando a essa situação, a energia daquilo de que nós estamos colocando naquela situação em que nós estamos envolvidos. Ou seja, não vamos nos preocupar com grandes obras, porque grandes obras, de repente, nós ainda não estamos preparados para isso, mas estamos nos preparando para mais tarde termos um entendimento maior. O importante é nós focarmos
em Deus, em Jesus e na caridade. Fora desses três índices, nós não vamos chegar a lugar nenhum. O que você pode fazer hoje de bom? O que você pode fazer, mas fazer de coração, fazer de alma presente, colocando ali toda a sua energia. Pode ser a coisa mais simples do mundo, pode ser um sorriso de coração, não um sorriso apenas de boca para fora, um sorriso vindo do coração. A gente não sabe a energia que sai de um sorriso de coração aberto, um sorriso com o objetivo de agradar, de ajudar, de aliviar a dor de alguém. Então, um olhar. Gente, são coisas simples, coisa muito simples, que todos nós podemos fazer. E são coisas assim que a gente, né, assim, para despercebido, que nós nos preocupamos com grandes trabalhos, como vocês já falaram aí, falar bem, que isso faz parte, é muito bom, ajuda mais, mas enquanto ainda não é o nosso nível, não vamos ficar tristes, não, nós somos grandes luzes, nós somos apóstolos, nós somos enviados, nós somos escolhidos. E não é porque nós somos melhores que as outras pessoas, não. É porque nós estamos no despertamento. Nós já estamos despertos, enquanto muitos, infelizmente, ainda não despertaram, ainda andam dormindo o sono da ilusão de que isso aqui é um passeio, de que isso aqui é uma viagem apenas, umas férias. Não, nós estamos entendendo que isso aqui, de que eu estou falando, planeta Terra, reencarnação, é oportunidade. E é nas pequenas oportunidades que nós vamos crescendo, que nós vamos evoluindo. Nós sabemos que se a gente for olhar as histórias dos irmãos que a gente vê nos livros, como o Jerônimo Mendonça, que era um homem grande, forte, bonito, bem, digamos assim, bem visto, que de um dia para outro foi dormir, acordou com uma paralisia, que parou totalmente, até a face dele foi paralisada, que chegou a ficar até cego. O que aconteceu? Dentro daquele homem grande que a gente via, tinha outro que ninguém via, um espírito muito forte, muito resistente, que depois passou a fazer palestras e palestras deitado. Tanto é que ele levou o nome de gigante deitado. Por quê? Porque quando saía da boca dele, saíam o quê? Luzes. Então, eram pequenas coisas que ele poderia fazer, deitado numa cama, mas as palavras dele saíam do quê? Com o quê? Com luzes. Saía do fundo do coração, como o senhor falou do Divaldo, daquele outro irmão que eu acabou de falar que eu esqueci. Sim, Raul Teixeira e tantos outros irmãos que falam, mas a gente vê que vem do fundo do coração. Ou seja, não importa o que nós estamos, o importante é que nós estamos despertos para o que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo é de coração, é com amor, é no objetivo de ser caridoso. Tá ótimo, sigamos em frente. Nós vamos chegar lá no dia onde estão esses irmãos que nós acabamos de falar, o Jerônimo Mendonça, um gigante deitado, como foi falado, como fez várias palestras, acalentou vários corações. Divaldo, que ainda hoje está aqui conosco, nos trazendo muita informação, nos acalmando a nossa tempestade, e Raul Teixeira e tantos outros mais. Mas nós não vamos querer ser esses irmãos. Esses irmãos são um espírito jamais evoluído, mais assim, com a sua luz muito mais brilhante do que as nossas. Mas se nós seguimos os exemplos deles, com amor, com caridade, nós estamos no caminho certo. Porque nem todos que dizem o Senhor entrará no reino dos céus. Não precisa apenas falar. Nós temos que ser, nós temos que agir. Porque falar é bonito, falar é bom, falar para o outro melhor ainda. Porque falar para o outro, você não tem responsabilidade nenhuma, acha que é o outro, mas não, nós temos que falar para nós. Agora, nesse momento que nós estamos fazendo esse estudo, o que o seu Laércio falou não foi para nós, foi para ele. O que a Elane falou não foi para ela, não foi para nós, foi para ela. O que eu estou falando não é para vocês, é para mim. E o que nós todos estamos falando é para nós todos.
aprendendo um com o outro. Ou seja, nós temos que entender que nós somos crianças infantis, que nós estamos no beabá, mas nós não podemos sair do caminho certo, nós não podemos pular etapa, querer estar lá na frente, que vamos cair, porque nós precisamos de ter a nossa caminhada milímetro a milímetro, centímetro a centímetro, para poder construir a caminhada, mas o que nós temos que ter cuidado é não deixar o tempo passar o hoje, aproveitar o hoje. O hoje, ele quer me dizer o quê? Você pode fazer muito mais. Você tem livre-arbítrio, você tem escolha. Não importa o que os outros lá fora estão fazendo, o importante é o que você está fazendo. E Deus espera muito de nós. Uma coisa muito legal, que quando a gente está com objetivos do bem, vem muito ajuda do alto, nos incentivando para nos levar até a frente, ou seja, para não deixar o barco virar. Se fosse só por nós fazia igual Pedro. Ai, não aguento essa ventania. Jesus, me acuda. Porque o que aconteceu com Pedro? O único momento que ele tirou o olhar do olhar de Jesus, que ele foi olhar para o lado, que ele viu aquele vento, aquela onda vindo, foi aí que ele caiu. É isso que nós não podemos fazer. Nós temos que estar com foco em Jesus, focando Deus nas nossas vidas. Então, nosso objetivo é não perder esse foco de estar com Deus, como nós falamos. Jesus fala no seu evangelho, eu e Pai somos um. Deus, nosso Pai misericordioso, sabendo das nossas dores, das nossas aflições, das nossas fraquezas, enviou o seu Filho amado, Jesus, para caminhar conosco, nos dar exemplo de que Ele, que é amor, é caridade, é a vida, e que não tenha nenhum débito para expiar, passou por tudo isso que Ele passou, por amor a todos nós também somos capazes de passar por tudo isso que nós estamos passando. Então, quando nós estamos nesse momento de turbulências, nós não podemos perder o foco em Deus, o foco em Jesus, e entender que tudo isso que nós estamos passando é fruto dos nossos atos, é fruto das nossas ações, é fruto do nosso egoísmo, porque isso precisa acontecer para poder fazer uma limpeza. Se nós fôssemos homens de bem, não estaríamos passando mais por isso. Não estaríamos sofrendo essa dor, essas perdas que nós estamos, esse medo que nós estamos nos envolvidos. Por quê? Porque já estaríamos caminhando um passinho a mais, estaríamos no planeta de regeneração. Mas não, nós estamos no planeta de provas e expiações. Nós estamos no momentos de não tirar o foco da evolução do planeta, da transição do planeta. E se nós assim fizermos, vamos ficar perdidos, como tem muito irmão nosso perdido. Não entendo o que está acontecendo, estão tudo desesperado, muito suicídio está acontecendo, porque até mesmo no meio espírita, já vi muitas palestras de irmãos reclamando, muita depressão acontecendo e tantas outras doenças mentais. Mas isso é o quê? É a aflição que nós estamos envolvidos. Então, nós vamos fazer o quê? Bater na porta de Jesus. Não tem jeito, não tem outra saída. Bater na porta e a porta vos abrirá. Como é que essa porta vai abrir para nós? Não perder esse foco. Eu sei que nós somos frágeis. Eu sei que vai ter dia que nós vamos estar alegres. Vai ter dia que nós vamos estar, digamos assim, 9,5%, mas vai ter dia que nós vamos estar 5,5%, e aí abaixa, aí nessa hora que o perigo chega. Vamos pedir ajuda a Jesus, pedir ajuda a Deus, nós somos frágeis, nós vamos cair, mas vamos levantar, e o foco é o quê? É Deus, o foco é Jesus, o foco é caridade, o foco é evolução, o foco é trabalhar, é ajudar, é sorrir. Gente, agora com essas máscaras, que nós somos impedidos de sorrir para os outros, dá menos a mãozinha assim, ó. Se a gente der assim com a mãozinha, a pessoa sabe que por dentro, por trás daquela máscara, tem um sorriso. Por quê? O que acontece? Como a gente estava falando lá na frente, nós comentamos, o sorriso de coração
acalma a tempestade de alguém. Tem gente que fala assim, nossa, eu vi fulano sorriu para mim, aquilo me deu uma alegria, quanto tempo que eu não vi ninguém sorrir. Agora, com máscara, então, pior ainda. Mas, vamos acenar assim com a mão, vamos fazer assim, ei, tudo bem? Sabe, são coisas assim que nós podemos fazer à mesma distância, sem contaminação, para não ter o risco, nem nós, né, nem pôr o outro em risco, seguindo as regras, mas é não se isolar, é não se afastar, e não também querer ser tão evoluído assim, a ponto de achar que está acima do bem e do mal, acima de não precisar de ninguém, que já achamos cheio de luz. Não, porque mais tarde, quando a dor chegar, vai ensinar para nós que não é nada daquilo que nós falamos. Nós precisamos ser o quê? Mais humilde, entender a voz do mestre, pedir socorro ao mestre, seguir com o mestre. Foi para isso que ele veio, para nos ensinar o caminho a seguir. E o caminho não tem outra saída. É esse que nós sempre falamos. Começar pelas nossas orações é uma obrigação. Ah, mas eu oro e as coisas não acontecem. E o merecimento, e o trabalho, a realização. Trabalho para conquistar. Ninguém tem nada de graça. Hoje a gente só tem essa caneta aqui, se chegar na loja e comprar. Se não tiver um dinheirinho, não compra essa caneta. Então, o mundo espiritual também é diferente, não. Como é que nós queremos ter socorro se a gente não trabalha para conquistar amigos espirituais? Aí é uma troca? Não, é lei de ação e reação. É lei de merecimento. Porque se nem André Luiz teve o merecimento de ir ficar com a mãezinha dele na região mais diga assim, mais sublime, imagina nós que ainda estamos aqui. E ele foi um médico, tinha feito algumas caridadezinhas, pouquinho, mas fez, né? Então, nós aqui não somos diferentes, vamos fazer o que está ao nosso alcance. Não podemos ir às grandes frentes de trabalho. E uma oração não é uma caridade? Uma prece com sentimento, ajudando alguém a sair daquela situação, não é caridade? É caridade. Aí, se pudermos, vamos mais além. Acudir a dor de alguém, de repente alguém está passando necessidade, fazer digamos assim, juntar 3, 4 pessoas, a ajudar aquela pessoa. Gente, são várias maneiras de ajudar, mas fazer aquilo não, que nem vocês falaram aí, grandes obras para aparecer, não é isso, gente. O valor dessas obras já por si daqui mesmo, revista pelas pessoas, aplauso. Não é isso. Deus não quer aplauso. Deus quer do nosso coração, é que nem diz Jesus, dá com a mão direita, com a esquerda não veja. Silêncio. Fazer em silêncio. Fazer com amor. Fazer por caridade, por compaixão. Eu estou me colocando a serviço de fulano, porque eu me compadeço da dor dele, eu tenho compaixão do sofrimento dele, mas porque hoje também é ele, amanhã poderá ser eu, por que não eu? Aí a gente às vezes fala, por que isso aconteceu comigo? Não, devia ser o contrário, por que não também comigo? Porque às vezes a gente acha que as coisas só acontecem com os outros, então nós temos que confiar em Deus, nós temos que confiar em Jesus, pedir muita força a Jesus, como diz o estudo de hoje, para que a gente venha brilhar as nossas luzes, mas não querer também estar no auge de uma hora para outra. Nós temos que caminhar devagarinho. Caminhar com Jesus não é uma tarefa fácil, mas é a melhor escolha que nós já podemos fazer, porque eu tenho certeza que amigos espirituais estão do nosso lado, nos ajudando, porque agora, nesse momento que nós estamos passando, é o que mais está precisando é de trabalhadores, não só espiritual, mas encarnados também, porque tem muita gente que não sabe o que está fazendo, tem muita gente desesperada, tem muita gente enlouquecida, e tem gente que está achando que nada está acontecendo, está tudo bem. E esses estão alienados, totalmente alienados, porque continua curtindo a vida como sempre. Nós não estamos mais nessa fase, passou. Não estamos mais na fase do curtir, nós estamos na fase do pensar, do refletir, do caminhar com Jesus. É essa a nossa fase. E aí, com certeza, Deus vai estar nos ajudando, fazendo com que nós nos fortalecemos e também ajudando o nosso próximo. Fora da caridade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos se preocupar, sim, com a dor do próximo, porque a dor alheia é a nossa dor. E eu tenho certeza que Jesus vai estar sempre nos ajudando, porque Deus está... Se Deus mandou Jesus aqui, enviou Jesus aqui do planeta Terra, como vocês falaram, ele desceu tanto,
para passar por tudo isso que ele passou, é porque sabia que a nossa fraqueza era tão grande que só um exemplo tão bonito, tão celeste como esse, é que podia despertar dentro de nós a vontade de evoluir e de caminhar com Deus, com Jesus no coração. Só para concluir tudo que vocês falaram aí, juntando tudo, eu vejo assim, Augusto Cury, ele cita em um dos livros dele, né, que Jesus foi o maior pedagogo, o maior psicólogo, né, o maior cientista, ou seja, ele foi maior em todas as áreas do conhecimento, né, e mesmo assim, ele foi tão incompreensível, né, e até hoje a gente ainda temos muito que ralar para entender, né, suas palavras. Eu acho que não é nem tanto entender, mas sim de seguir, como vocês acabaram de falar. Aí eu comparando também com os grandes artistas, né, da nossa era, que já passaram também, os maiores artistas que expressaram suas artes, que expressaram suas linhas, foram os mais incompreensíveis, né? E hoje, com a nosso conhecimento intelectual e através de muitas pesquisas, a gente acaba descobrindo o trabalho desses artistas, a importância que tem num traçado, na sua expressão, nas suas pinceladas. Então, a gente compara isso com a nossa vida, né? Eu vejo assim, como eles foram incompreensíveis e como isso, hoje a gente que estuda, vê o quanto aquilo era transcendente ao que ele expressava, né? As suas expressões, naquela tela, naquele trabalho que ele fez. Mas na época foi muito incompreensível. Só hoje é que a gente consegue entender e consegue esse valorizar essa arte. E Jesus também foi um grande artista, né? De todos esses sentimentos, em todos esses conhecimentos, né? E deixou aí o seu legado para a gente seguir. Então, só resta agora a gente ter essa consciência e continuar, né? Para que um dia a gente possa também chegar próximo dele, ou quem sabe até lá, né? E é esse a nossa missão, né? E o intuito de Jesus para conosco. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que, resumindo tudo isso que vocês falaram, eu lembrei dessa passagem de Augusto Cury e muitos outros artistas que falam sobre isso, na questão do nosso grande pedagogo, né? Foi, nem vocês citaram, Jesus pegou quem? As pessoas mais simples, para continuar o seu evangelho, né? Continuar o seu trabalho. E é isso, né? O pedagogo faz o quê? Ele começa do zero, né? Com a criança. Nós passamos pelo zero para aprender a ler, né? Então, é isso. Tem muito, é tão simples. Tem muita conversa. Eu acho isso, né? É só seguir. É lógico que quanto mais você estuda, quanto mais você entende as palavras de Jesus, quanto mais esclarecimento, melhor para a sua vida, para você seguir de uma forma, vamos dizer assim, com fardo leve. Não é isso? Isso. Verdade. É isso. Muito obrigada, meninas. Muito bem, obrigado a vocês que participaram, colaboraram com esse estudo de hoje, que Deus possa realmente abrir nossos corações e que a gente consiga colocar realmente, fazer essas diferenças somarem dentro de cada um de nós. Deus nosso Pai, de amor e bondade, nós muito te agradecemos por mais essa oportunidade de estudos na manhã de hoje.
que estivemos aqui reunidos em Teu nome para refletir sobre todos os Teus ensinamentos trazidos por nosso Mestre Jesus. Nós possamos realmente, nas nossas reflexões íntimas, fazer o esforço necessário para conseguir nos tornar pessoas melhores, mais conscientes, com o coração mais pacificado, com o coração mais generoso, no propósito, né, de, primeiro, conforme o ensinamento, amar a Deus sobre todas as coisas e também amar o nosso próximo, assim como nós nos amamos. Enfim, que a gente tenha uma semana de paz, de trabalho, estudos, que a gente possa ter bastante saúde, força, energia para se encontrar novamente no próximo domingo, se Deus quiser. Que assim seja, graças a Deus.